Por que você continua vendo as mesmas coisas em todo lugar? Você já teve a sensação de que algum número começou a te perseguir? Tipo olhar para o relógio e estar lá, 11 e 11. Depois, o mesmo número aparece numa placa, num recibo, num vídeo, num comentário. E quanto mais aquilo aparece, mais difícil fica ignorar. O curioso é que isso acontece com milhões de pessoas. E talvez o mais estranho não seja o número em si. Talvez seja a sensação que vem junto com ele. Como se aquilo significasse alguma coisa. Como se o mundo estivesse tentando te mostrar um padrão escondido. Durante décadas, muita gente interpretou esse tipo de experiência como sinal, destino, coincidência impossível, sincronicidade, manifestação, mensagem do universo. Só que conforme cientistas começaram a investigar esse fenômeno mais profundamente, eles descobriram uma coisa extremamente desconfortável. O cérebro humano foi literalmente moldado pela evolução para encontrar padrões, mesmo quando eles não existem. E quando você entende isso, a forma como você enxerga coincidências começa a mudar completamente. Agora pensa comigo. Imagina um ser humano caminhando sozinho no meio de uma floresta há milhares de anos. Um barulho surge no escuro. Existe uma pergunta que precisa ser respondida imediatamente. Aquilo é só o vento? Ou existe alguma coisa escondida ali? Durante milhões de anos, cérebros que identificavam padrões rapidamente tiveram mais chances de sobreviver, mesmo errando, às vezes, porque na lógica da evolução, era melhor enxergar perigo onde não existia, do que ignorar um perigo real. E talvez seja exatamente aqui que essa história começa a ficar estranha. Porque o mesmo mecanismo que ajudou a humanidade a sobreviver também pode ser responsável por algumas das ilusões mais convincentes que experimentamos hoje. E foi justamente isso que começou a chamar a atenção de pesquisadores no século XX. Entre eles, um neurologista alemão chamado Klaus Konrad. Konrad observava pacientes que começavam a enxergar conexões em praticamente tudo ao redor deles. Eventos aleatórios pareciam fazer parte de uma mesma história. Coincidências pareciam mensagens. Pequenos detalhes ganhavam significados gigantescos. E quanto mais ele investigava aquilo, mais percebeu uma coisa curiosa. O cérebro humano parece odiar a sensação de acaso, como se ele precisasse transformar experiências soltas em algo coerente. Foi Konrad quem ajudou a popularizar um termo que depois atravessaria décadas: apofenia, a tendência humana de enxergar conexões e padrões, mesmo quando eles talvez não existam. E olha como isso é curioso. Hoje, o termo aparece em estudos sobre comportamento, percepção, crença, cognição. Mas, naquela época, a ideia parecia quase desconfortável demais, porque ela levantava uma pergunta muito estranha. E se parte daquilo que chamamos de significado for apenas o cérebro tentando organizar o caos? Agora pensa no quanto isso aparece no nosso dia a dia. Você aprende uma palavra nova e pronto, começa a ouvir ela em todo lado. Compra um carro e, de repente, aquele mesmo modelo começa a aparecer em todas as ruas. Você começa a gostar de alguém, e qualquer coincidência mínima parece carregar um significado enorme. E aqui entra uma das coisas mais loucas da mente humana. O cérebro não percebe tudo. Pelo contrário, ele filtra quase tudo. Existe uma quantidade absurda de informação acontecendo ao seu redor agora mesmo. Sons, luz, movimentos, temperatura, detalhes periféricos. Mas o cérebro escolhe o que merece atenção. E quando alguma coisa ganha importância emocional, ela começa a aparecer com muito mais frequência. Não necessariamente porque aumentou no mundo real, mas porque algo mudou na sua percepção. Foi exatamente isso que chamou a atenção de outro pesquisador décadas depois. Um linguista americano chamado Arnold Zwick. No começo dos anos 2000, Zwick começou a estudar um fenômeno extremamente comum. A sensação de que algo passou a surgir em todo lugar depois que você percebeu aquilo pela primeira vez. Ele chamou isso de Frequency Illusion, ou ilusão de frequência. Quanto mais você entende isso, mais bizarro fica perceber o quanto a nossa percepção da realidade é editada. Porque talvez o mundo não tenha mudado. Talvez a única coisa que mudou foi sua atenção. Agora segura essa ideia, porque aqui a investigação começa a entrar num território ainda mais fascinante. Porque o cérebro humano não apenas encontra padrões. Ele também tenta reconhecer rostos onde não existem. E talvez você já tenha percebido isso sem nem pensar muito. Uma tomada elétrica que parece uma expressão facial, uma nuvem com formato humano, uma mancha na parede parecendo um rosto. Durante muito tempo, muita gente interpretou isso de forma mística, como sinais, presenças, mensagens. Só que quando neurocientistas começaram a investigar o fenômeno, descobriram algo muito interessante sobre o cérebro humano.
Existe uma região específica treinada para reconhecer rostos com extrema velocidade, porque durante a evolução, identificar rapidamente outro ser humano era essencial para a sobrevivência, e o resultado disso é meio bizarro. Às vezes, o cérebro prefere errar por excesso, ou seja, é melhor enxergar um rosto onde não existe nenhum do que deixar de perceber um rosto real. O nome desse fenômeno é pareidolia, e talvez seja exatamente aqui que nasce uma das perguntas mais desconfortáveis dessa investigação inteira. Se o cérebro cria padrões, reconhece rostos, associa coincidências e constrói interpretações invisíveis, o quanto da realidade que experimentamos todos os dias é realmente objetiva? E calma, isso não significa que tudo é ilusão. Muito pelo contrário. O mesmo cérebro capaz de criar falsas conexões também foi responsável por matemática, ciência, filosofia, linguagem, tecnologia. O reconhecimento de padrões foi uma das ferramentas mais poderosas da evolução humana, porque sem ele, nunca teríamos descoberto ciclos da natureza, movimentos dos astros, estações, física, medicina, e talvez seja exatamente isso que torna tudo tão fascinante. A linha entre descoberta e ilusão, às vezes, é muito mais fina do que parece. E quanto mais os cientistas investigam percepção, consciência e comportamento humano, mais percebem uma coisa curiosa. O cérebro não observa a realidade de forma passiva. Ele interpreta, preenche espaços, constrói coerência, busca significado o tempo inteiro. Talvez seja por isso que coincidências mexem tanto com a gente. Porque seres humanos parecem naturalmente atraídos pela sensação de que existe alguma ordem escondida por trás do caos. E talvez seja exatamente aqui que nasce o fascínio por símbolos, números, conspirações, civilizações antigas, sociedades secretas, padrões misteriosos. Não necessariamente porque tudo isso seja real, mas porque o cérebro humano parece ter sido moldado para procurar significado até nas menores coisas. E talvez esse seja o ponto mais curioso dessa história toda. O mesmo mecanismo mental que pode nos levar a interpretações equivocadas também foi o mecanismo que permitiu à humanidade compreender o universo. Agora olha que loucura. O nome COD do 369 nasceu justamente dessa pergunta. Por que certos números, símbolos e padrões parecem carregar tanto fascínio humano? Talvez você já tenha ouvido alguém falar sobre Tesla, 3, 6 e 9, geometria, frequência, padrões matemáticos. Algumas dessas ideias possuem fundamentos reais. Outras, provavelmente, nasceram da nossa tendência natural de conectar pontos. E talvez o mais interessante não seja descobrir se tudo isso é verdade ou mentira. Talvez seja entender por que a mente humana sente tanta necessidade de encontrar significado no mundo. Porque no final, talvez o maior mistério nunca tenha sido os números. Talvez sempre tenha sido nós mesmos. E agora eu quero saber uma coisa. Você já viveu alguma coincidência tão estranha que ficou difícil ignorar? Comenta aqui, porque esse é um daqueles temas em que os relatos das pessoas são sempre fascinantes. E eu realmente gosto de ler essas histórias. E se você curte esse tipo de investigação, já se inscreve no COD 369. Porque aqui a ideia não é simplesmente falar sobre mistérios. É investigar porque certas experiências parecem tão reais e o que a ciência consegue, ou ainda não consegue, explicar sobre elas. E no próximo episódio, a investigação vai entrar num território ainda mais desconfortável, porque existe uma sensação que milhões de pessoas já viveram e que até hoje continua intrigando neurologistas e pesquisadores da mente humana. A impressão extremamente estranha de já ter vivido um momento antes dele acontecer. O déjà vu.